dá uma direção espiritual para uma igreja. Uma igreja. Ok. Entende? Isto é, vamos dizer assim, o ofício Sim, do profeta, a função do a profeta. função do profeta. Denilson, então o que é exatamente um profeta e o que um profeta faz? O que é São duas perguntas, Sim. tá? O que é um profeta? Um profeta é um homem que ele, comissionado por Deus, um ofício, entende? Para dar direção a um povo. A um povo. A um povo. Certo? Povo. A um povo. A uma congregação, a uma... como que eu posso dizer? Dá uma direção espiritual para uma igreja. Uma igreja. Ok. Entende? Isto é, vamos dizer assim, o ofício Sim, do profeta, a função do a profeta. função do profeta. Ok. Então, isso já responde mais ou menos o que ele faz. Exatamente. Agora vamos lá. O que um profeta faz? O profeta, ele ouve a mensagem do reino do Espírito e traz para a igreja, ou então a sua liderança, a julgar isso. Ok. Entendeu? O profeta também, ele ouve as coisas de Deus, ou pode ser para a igreja local, para o povo local, pode ser para uma pessoa individual, como pode ser também algo para as nações. Entendi. Perfeito? Então, a palavra profética, ela tem os seus níveis de alcance, né? Exato. É isso que você quer dizer. Exato. Maravilha. Exato. Mas isso também é uma responsabilidade, né, irmão? Ô, Porque você muito. fala uma coisa que de repente, e aí? Mas tá, maravilha. Eu entendi. Mas e aí? Quando você tem essa, vamos dizer assim, essa intuição, essa palavra vem, como é que ela vem? Você ouve assim a voz de Deus, assim, ou ela vem em formato de uma intuição, e aí pela inteligência, a capacidade cognitiva do homem, aí você decodifica e você deduz, ou você deduz, não sei se seria a palavra certa, mas você vai corrigir isso, e aí você fala, pô, Deus está querendo falar isso, ou isso é muito claro, tipo, cara, Deus falou isso, isso, isso. Como que é? Ou vem de várias maneiras, de várias formas? As maneiras de você ouvir Deus, né? Por exemplo, vamos falar do ministério profético, vamos abrir. Exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Um profeta, ele ouve Deus através do seu testemunho interior. Se você puder encostar um pouquinho mais aí, pode puxar o braço aí, não tem problema não. Ele ouve Aí. através do seu testemunho interior, através do Espírito. Ele pode ouvir Deus através de visões. Ele pode ouvir Deus através de algo audível. Em sonhos, também, um profeta, ele ouve as mensagens de Deus. Isso é muito comum na Velha Aliança também, né? Na Velha Aliança também. E o profeta da Nova Aliança hoje, ele ouve tudo isso. Porém, entendeu? Ele vai ouvir todas essas mensagens através do Espírito, coisas que Deus já falou há 2000 anos atrás. Nada de extraordinário, Sério? nada de extraordinário para Deus, extraordinário para o ser humano que não foi revelado ainda. Mas na verdade, entendeu? Deus já disse isso antes da fundação do mundo. Cara, mas isso é muito doido. Doido não, é espiritual, né? É espiritual. É o jeito de falar. Então, o profeta, ele tem, o ofício dele, essa comunicação com Deus, ele traz isso. Na Velha Aliança, entende? O profeta era o último a se levantar, porque o sacerdote não conseguia ouvir, o outro não conseguia ouvir, aí levanta o profeta falar para todo mundo e escancarar. Na Nova Aliança, é diferente, todos podem ouvir. Todos podem ouvir. Todos podem ouvir. Mas isso não significa
Que é um profeta. Que é um profeta. Entende? Todos podem ouvir. Mas Agora, por que o profeta ouve isso? Como é que o profeta vai falar assim, mas eu ouvi isso de Deus, para quê? Todo profeta na Nova Aliança, ele tem que estar embaixo de uma visão apostólica. Porque ele vai ouvir de Deus as coisas para uma visão por exemplo, o Carlos tem uma igreja, um líder espiritual, certo? Entendi. Eu sou um profeta que foi levantado para a sua visão. Deus vai falar comigo a respeito da sua visão, para você, que já falou com você, para aquilo que você tem a fazer lá na frente, ou então para aquilo que está acontecendo para o seu rebanho local. Então, aí vem uma pergunta importante, que eu acho que ela é extremamente importante, que é uma das coisas que a gente vê que bagunça um pouco esse ministério, uma obra linda, né? Perfeito. De Deus, que é o cara que não entende muito, tanto o cara que tem o chamado profético, a unção profética, quanto para quem recebe, que é o irmão, né? Aquele que, enfim, que não tem o dom em si, e aí ele vai se consultar com o profeta. Então você está dizendo para mim que o profeta ele tem uma função muito específica ministerial para guiar um povo com uma visão de uma igreja, ou de fato uma visão profética, ou seja, cada ministério tem uma direção, sim, uma obra, um jeito de fazer a obra. Então, quer dizer, essas coisas que a gente vê, que o cara tem até fila lá para fazer revelação, então isso é uma coisa que a gente precisa ter um certo cuidado. E muito cuidado, Carlos. Por quê? Um profeta, ele fora da guarda de uma visão apostólica, entendeu? Ele pode até ter o ofício e o dom, mas ele não fala pelo espírito de profecia. Entendi. Ele fala por ele mesmo? Ele fala segundo os espíritos familiares. Ele torna-se um bruxo. Ok. Cara, mas isso torna-se um bruxo. É polêmico. Isso é polêmico e também é algo muito perigoso. Por isso que, Carlos, quando, por exemplo, um cara chega aqui e fala assim para você, mas eu sou profeta. Tudo bem, legal, bacana. Qual é o teu pastor? Qual é a tua igreja? Entendi. Não, Deus falou comigo e tal, me deu uma visão, tudo bem, mas aonde é seu porto seguro? Se ele te deu uma visão apostólica, você tem algo fundado. Você tem uma igreja, você tem um povo que te segue. Visão apostólica. É a segunda vez que você repete isso. Visão apostólica. Então, o profeta na Nova Aliança, ele é exclusivo daquele ministério. Daquele ministério. Entendi. Porque Cara, por acaso eu não sabia disso. Porque quando o enviado, que é o apóstolo, chega em qualquer lugar que Deus o enviou, o primeiro a ser levantado com ele é um profeta. Entendi. É o primeiro que o Espírito Santo levanta para organizar os demais coisas. É um profeta. Porque o profeta, entendeu? O apóstolo, entendeu? Ele vai precisar de um profeta. Tá certo que ele flui nos 5 dons, mas ele precisa de um profeta para quê? Porque o profeta vai ouvir as coisas a respeito daquilo que Deus falou com ele, para quando ele estiver meio na dúvidas, será que tal? Aí vem o profeta e fala, apóstolo, Deus falou comigo tal coisa assim, assim, assado. Você entendeu? Aonde é que vai se encaixando as pedras? Entendi. Aí vem o profeta, aí depois vem o pastor. Mas vamos agora, isso assim. Deixa eu só fazer uma pergunta que é para a gente ir empilhando isso para ficar mais claro para quem assiste a gente, né? Sim. Veja bem, então você foi categórico em dizer que o apóstolo, quando quando enviado, inevitavelmente ele precisa ou ele vai levantar um profeta. Mas não é o que a gente vê na atual igreja. Por quê?
Porque o que a gente vê é o cara que deu uma treta lá com a igreja, com o pastor, ele já é meio popular lá dentro. É óbvio, é evidente que ele já tem uma chamada pastoral, ministerial. E o cara vai lá e aluga um prédio e abre outra igreja. Sim. Ele abre outra igreja, mas com qual visão? A visão que ele estava. Entendeu? E duas visões numa visão só não funciona. E você sabe que questão de visão é coisa espiritual. Não, isso é algo que Deus entrega pro cara. Entendeu? Aí é onde acontece. Esse cara que saiu... Não, e não vai muito longe. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, eu creio. Porque, cara, isso aqui dá uma trabalheira para fazer, investimento cara, e mais uma carrada de coisa que vem por aí. Precisamos de gente para ajudar. Isso aqui não tem doação, não tem salário, não tem nada, cara. Você vê que... E a gente está aqui para quê? Para trazer esclarecimento, para falar de Jesus, trazer pessoas relevantes, pessoas que têm esse entendimento, essa profundidade desse entendimento. Então você vê que, querendo ou não, é um ministério. É um ministério. É um negócio doido. E a vontade de desistir vem todos os dias, inclusive. Com certeza. E outra coisa, Carlos. Ministério não se funda, ele nasce. Entende? Então, por isso que acontecem essas coisas que a gente está cansado de ver. A pessoa vai lá, abre lá o tal, eu sou o profeta, ele tem até o chamado, tem o dom, mas tudo bem. Ele está em qual visão? Na sua visão intelectual? Então, numa visão que Deus deu para ele? Ou na visão do pastor, ou então da liderança dele que estava? Então, um profeta sem liderança, ele é um barco à deriva. Entendi. Ele está sujeito a coisas estranhas. Ele está sujeito e fadado, entendeu? Não vai falar pelo Espírito Santo. Entendi. Porque o Espírito Santo vai falar com o profeta para quê? Se ele não tá... Sendo que ele não tem uma visão. Também não tem sentido, né? Ele vai levar esse povo para onde? Entendi. Então, o profeta, para a gente concluir essa parte aqui, o profeta é aquele cara que ele tem uma unção específica sobre ele, um dom específico, podemos dizer assim, os seus sentidos mais abertos para ouvir uma mensagem de Deus com o intuito de direcionar um povo, uma chamada profética, um ministério, uma visão profética. Então é isso que é um profeta. Na verdade, cara, o profeta, ele vem, entende, para auxiliar numa visão que Deus concedeu a um líder. Pelo fato da velha aliança, o profeta ser consultado pelas pessoas e tomar decisões, os reis e os sacerdotes que consultavam o profeta, não era o povo em geral. Mas isso acontecia porque na velha aliança não eram todas as pessoas que tinham o Espírito Santo dentro, né? Por causa do novo nascimento, aí vai entrar numa outra matéria que não é o caso aqui, mas... Então, por que acontece que hoje as pessoas, um profeta vai vir pregar e tal... E as pessoas vão na esperança de ouvir alguma coisa, uma palavra direcionada. E tem muita gente, cara, que está fazendo dos seus profetas verdadeiros gurus. Não é. Um profeta, ele não é todo momento que o Espírito Santo opera. E quando opera, para um fim proveitoso. Que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 12. Entendeu? Para um fim proveitoso. Então, essa parte que falta ensinar a igreja, entende? Que ser um profeta não é que você vai chegar e, profeta, e aí? Eu estou numa situação, meu casamento está isso, está aquilo, o que você acha?